Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, por favor. Um texto muito conhecido e familiar nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que o Johnny não deve saber, porque ele é jovem. Você não deve saber, ele não tem obrigação. Mas você conhece aquela canção Digno de Glória? Você conhece? Digno de glória, você sabe? Essa aí. E honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu. Igual a ti, glória a Deus, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, oh aleluia, não há outro igual a ti. Obrigada, Johnny, oh aleluia. Ninguém é como o Senhor. Vamos ler a palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versículos, que diz assim, olha. Certo dia Jesus estava perto de um lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado ou do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Sócios, né? Sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite de quarta-feira. E hoje é uma noite especial, é uma noite do milagre. Algo que a gente não pode fazer, só o Senhor é quem pode. Então nós atribuímos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e pedimos: manifesta o teu poder de cura nesse presencial. E aos irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos lá de São José dos Campos, Senhor, é um casal de irmãos que eu não estou lembrando o nome deles agora, mas eles são avós da Amadinha. Eu libero sobre a vida deste casal um milagre, uma bênção sem medida. Senhor, nós oramos e pedimos: faz em nós o que nós não conseguimos fazer, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus. Ainda bem que eu lembrei. Eu fiquei sabendo que lá na cidade de São José dos Campos tem um casal que assiste o culto, o nosso culto online. Que interessante. Na quarta-feira era aniversário da filha, parece, dele.
E eles iam comer alguma coisa após o culto. E ele disse assim: olha, você pode vir, mas só vem depois da live, porque eu vou estar assistindo a live, eu não vou atender ninguém. Olha que interessante. Eu achei muito bonito e eu gostaria de lembrar o nome dele, mas eu não consegui. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E todos os irmãos que estão online, que estão nos vendo, nos assistindo, estando conosco, o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? E nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você diz amém por isso? Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos nos evangelhos sobre os sinais, sobre as maravilhas de Jesus, nós nos rendemos. Oh Deus bom, oh Deus poderoso, Deus de milagres mesmo. E uma vez eu disse isso e o pastor pegou isso. Milagres realmente não se explicam. Milagres, você só vive eles. E aqui nesse texto que nós lemos hoje, nessa passagem da pesca maravilhosa, você vê aí o início de uma pesca linda, não só de peixes, mas de homens, de vidas. Então eu quero dizer a você nesta noite, tantos que estão aqui no presencial, você homem, você mulher, você moço, moça, adolescente, acredite no que eu vou te dizer. Independe da circunstância que nós estejamos vivendo, independe do que a gente já tenha vivido, esteja vivendo ou ainda vamos viver, o amor de Deus, ele nos constrange, o amor de Deus, ele nos alcança. E quando o amor de Deus, ele nos alcança, o propósito de Deus é revelado a nós. E os propósitos de Deus não se perde diante de circunstância. Ah, eu estava indo bem, mas aconteceu uma coisa, eu me perdi. Ah, eu estava indo bem, mas aconteceu uma fatalidade, eu me perdi. Não, Deus, ele não se perde. O propósito de Deus é certo. Os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. E nesta noite de quarta-feira, eu quero graça do Espírito de Deus para poder dividir isso com vocês, irmãos. Eu preciso dividir isso com vocês. Eu me sinto uma mulher muito honrada. Esses dias foi o aniversário do pastor, dia 21 de setembro. E uma manhã de segunda-feira foi, e os pastores aqui da região se reuniram para fazer um momento de adoração a Deus, de ação de graças pela vida dele. E quando chegou a minha hora de dar uma palavra, foi isso que eu disse. Eu disse: olha, irmãos, eu tenho consciência pelo poder da palavra que Deus, Jana, ele não faz diferença de pessoas. Ele não faz acepção. Deus não gosta mais de você do que de mim. Não, Deus nos ama. E eu disse assim: mas eu me sinto mais querida. Eu me sinto mais protegida. Porque, pastora, por que você diz isso? Porque é demais, irmãos. É demais o que o Espírito de Deus faz no meu interior. Sou muito grata por isso. Quando eu ouço o pastor dizer sobre o improvável é aquele que não tinha chance nenhuma de ser nada. E quando eu olho para a minha vida, para o meu interior, eu digo: Deus, como o Senhor me amou, como o Senhor me cuidou. E eu sei que da mesma forma Ele tem cuidado de você também. Mas você sabe que o segredo está no valor que a gente dá a essas coisas. O que valor nós estamos dando pelo amor de Deus na nossa vida. Irmãos, os tempos, eles vêm e vão. As coisas acontecem e às vezes não acontecem. Planos são feitos, mas às vezes se frustram. Esperança, às vezes se esperam e em vida você não vê. Mas se você deixar um legado, se você deixar pessoas perto de você, com a promessa na mente e no coração, mesmo que a gente vá embora, aqueles que ficarem vão dizer: olha, a promessa se cumprindo na vida daquele que prometeu. Quando a palavra de Deus diz: aquele que prometeu é fiel para cumprir, é Deus, irmãos. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Senhor, um Deus forte, um Deus poderoso.
Um Deus que não se dá para medir o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor, diz a palavra, as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Você vê, há um pouco mais de 6 meses, veio um vírus e parou o mundo. E a misericórdia de Deus não se abalou. Ela se permaneceu fiel e forte. A gente experimenta da bondade, a gente experimenta das misericórdias de Deus, irmãos, em tempos difíceis. Eu sou acostumada a dizer que águas calmas, elas não formam bons marinheiros. São águas turbulentas, são águas escuras, pesadas. São águas, irmãos, violentas que forjam em nós pessoas fortes. E pastora, você acha que Deus está querendo nos forjar para quê? Eu não acho. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Hoje no culto das 5:30, 15 para as 6, eu falei a respeito de uma peça que tem numa oficina mecânica. Eu não sei como é que ela é. Eu posso imaginá-la. Mas ela se chama morsa. E tudo que você pega de aço, de ferro, e coloca naquela morsa, você pode dominar aquela máquina, e você pode moldar aquilo que você tem na mão, do jeito que você quiser. Na morsa, você pode moldar o que você quiser. Nós estamos na mão de Deus. E Ele pode fazer em nós o que Ele quiser. Ah, mas eu tenho que querer? Sim. E se eu não querer, Ele te espera. Porque vai chegar um tempo que você vai desejar estar nas mãos desse Deus, para Ele nos moldar segundo o querer dEle. Qual é o intuito do Senhor nos moldar? Qual é o objetivo do Senhor nos moldar? Não estou falando de corpo, não estou falando de cabelo, eu estou falando de caráter, de personalidade, eu estou falando de vida com Deus, eu estou falando de pessoas novas, de esquecer do passado e seguir avante. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, soberana vocação. Irmãos, nós não estamos brincando de ser cristãos, nós não estamos brincando de ser crentes. Nós somos o povo de Deus na terra. Você pode não se sentir nada, você pode se sentir insignificante, um sem valor nenhum, você pode até se sentir isso, mas nesta noite o Espírito de Deus te diz: você não é o que você sente, você é o que você é. Você não é um nada, você não é uma porcaria, você é um milagre, você é um projeto. Nós somos um projeto de Deus, irmãos, e o Senhor conta conosco. Deus precisa de nós? Não é questão de precisar, é questão de propósito. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou para o seu propósito. Quando você pega Gênesis, o Senhor criou todas as coisas. Mas quando Ele fala assim, haja firmamento, haja água, haja plantação, haja animais. Mas quando o Senhor fala do homem, Ele forma o homem. Da terra Ele forma o homem. Pastora, por que você está falando isso? Eu sei isso de cor, mas eu só estou te lembrando que você tem que descobrir quem você é no momento da sua peleja. Você tem que saber que no momento da sua prova, você é uma pessoa querida, e você nunca vai estar sozinho. O Senhor vai estar com você. E quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era uma conversa entre eles, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele nos formou. E por que será que hoje, irmãos, Satanás quer de tempo em tempo, ele manda um mensageiro lá na sua casa, para bombardear a sua mente, para bombardear os seus sentimentos, as suas emoções, ou as nossas emoções, para que nos sintamos nada, para que nos sintamos insignificantes. Mas pela fé,
diante do Senhor, quando estamos reunidos, com todos esses instrumentos, com todas as vozes, mãos se levantam, lágrimas vêm, clamor vem, nós declaramos: o seu amor é sem igual, ninguém é como o Senhor. Irmãos, nós não estamos batalhando uma batalha que talvez nós vamos vencer, nós estamos guerreando uma peleja, que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Pode preparar o tamborim, pode preparar o seu tambor aí, para você celebrar a sua vitória. Ah, mas e se eu preparar e eu morrer? Se você morrer, você morreu. O apóstolo São Paulo, que foi antes de nós, ele diz: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é ganho. Enquanto você não morrer, você não pode ficar na dúvida. Enquanto nós não partirmos daqui, nós não podemos viver a nossa vida de faz de conta. Nós temos que mergulhar, e mergulhar no rio de Deus. Sem dúvida, eu não tenho rio, você não tem rio, nós não temos nada para oferecer ao humano, mas o Senhor tem o melhor dessa terra, que é o nome de Jesus, é a pessoa bendita de Jesus. Irmãos, no nome de Jesus, os demônios vão embora. No nome de Jesus, a enfermidade ela vem e ela retrocede, ela vai sendo encapsulada e vai diminuindo. E quando você dizer: cadê a enfermidade? Ela já foi embora. Existem coisas na nossa vida que é para a morte, mas existem outras coisas que não são para a morte. E não adianta você querer morrer antes da hora. Você tem que querer viver, meu querido. Você pode não ter a casa que você queira ter, você pode não ter os móveis, o carro, moto ou bicicleta que você queira ter. Você pode não ter, mas você não é o que você tem. Você é o que você é. E eu te pergunto nesta noite: quem é você? O que está dentro de você? Eu falo isso 24 horas, irmãos. Eu falo isso 24 horas. Eu estou catando bagunça, eu estou organizando as coisas. Eu falo: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Porque a demanda é grande, a batalha é grande. E quando Jesus quis iniciar um grande ministério, Ele foi escolher homens. Ele foi à procura de homens. E Ele não foi procurar homens perfeitos. Ele não foi procurar homens superdotados. Ele estava sendo acompanhado por uma grande multidão. A multidão não despedia. A multidão não deixava. Onde Ele ia, a multidão ia junto. E quando Ele chegou na praia, Ele viu 2 barcos parados na beira da praia. E Ele disse: eu vou usar um desses barcos, vou usar contra o vento e vou falar com a multidão. Mas enquanto Jesus falava com a multidão, Jesus estava olhando para outros homens que estavam lavando as suas redes. E os homens que estavam lavando as suas redes não estavam com o dia ganho. Eles não estavam alegres. Eles não estavam saltitantes. Eles não estavam explodindo de alegria. Eles estavam cabisbaixos. Eles estavam frustrados, tristes, porque eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Homens pescadores que viviam da pesca precisavam pegar peixe para vender e trazer sustento para casa, trazer comida para casa. Quando Jesus, usando os 2 barcos de Simão, terminou de usar, Jesus olha para ele e dá uma palavra de ordem. Simão ainda não conhecia Jesus, mas o Senhor já conhecia Simão. Talvez muitos de nós, às vezes, pensamos que Deus está tão longe da gente, que não se importa com o que a gente está vivendo ou pensando. Não. A Bíblia diz assim, irmãos: aquele que tem ouvido para ouvir, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Permita que o Espírito de Deus use a minha vida para falar isso para você. Não pense que o Senhor não está te vendo. Não pense que o Senhor não está te assistindo. Não pense que o Senhor não está vendo o momento quando você pensa que vai surtar, que você vai perder o raciocínio e você vai fazer besteira. Não pensa que quando você faz planos de morte, em querer deixar tudo aqui e ir embora, parece ser a saída. Não. Pôr o fim em tudo não é a saída, irmãos. Você só toma outra decisão
se primeiro você tomar uma decisão de ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Você sabe, Natália, eu sei muito pouco da Bíblia, eu conheço muito pouco. O pouco que eu sei é porque eu devoro, porque eu como, eu leio, eu amo, eu choro. As minhas Bíblias molham de tanto que eu desejo o que eu desejo. Hoje é uma noite de milagres, irmãos. Hoje é uma noite de quarta-feira, do dia 7 de outubro, que pela fé e no Espírito, nós podemos perceber um divisor de águas. Vai acontecer algo novo. Eu não sei o que você tem desejado, eu não sei o que você tem esperado, mas não é por causa do seu sobrenome, não é por causa da sua boa aparência. Deus não olha para isso. Eu gosto tanto, irmãos, eu amo tanto quando eu leio a mensagem de que Deus chama o profeta Natan. Não é Natan não, é Samuel. Deus chama Samuel e manda que ele vá até a casa de Jessé e leva um odre de azeite. Faz de conta que isso aqui é um odre de azeite, um chifre de azeite. Vai até a casa de Jessé e fala assim: lá na casa de Jessé tem um dos filhos dele, que eu quero que você unja, para que ele venha a ser o futuro rei de Israel. Quando a notícia chegou para o pai Jessé, agilizou rápido, de mandar que os seus filhos tomassem um bom banho, colocassem a melhor roupa, dessem um bom tapo na aparência, para se apresentarem ao profeta. Quando os filhos foram apresentando um a um, enquanto isso, irmãos, o profeta chegou, já foram preparando o carneiro, só no sal grosso para o profeta comer. Quando o pastor brincou aqui domingo, falando que ele tinha fama de comer muito, e que foi na casa de uma pessoa fazer visita, e quando ele entrou lá e a pessoa disse assim: olha pastor, depois que a gente resolveu o que nós vamos resolver, já tem um bolo e uma coca para o senhor ali. Eu me emocionei, porque é tão verdade isso. Parece que não é bonito de falar, mas não é o bonito que liberta. O que liberta é a verdade. É a verdade das coisas. É a seriedade da fonte que cura a gente. E o profeta estava ali esperando os filhos virem, vindo, e foram passando um a um. E o Espírito de Deus disse assim, Samuel disse assim: acho que deve ser aquele ali. Olhou a aparência, achou que era uma aparência boa e pensou assim: acho que é aquele ali. Você nunca deve ter julgado ninguém pela aparência, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e se fala assim: aquela pessoa é top. E você vai viver com a pessoa e fala assim: onde está o top dela, meu Deus do céu, que não tem? Onde tem? Cadê? É só aparência. E quantas vezes você já olhou para alguém e não deu nada por alguém? E quando você vai descobrir quem é aquela pessoa, você fala: meu Deus, eu vou levar para minha casa. Aproveitando de falar de levar para casa, eu tenho uma fã na live. Olha que legal, eu sou famosa. Eu tenho uma fã. Ela veio no culto esses dias, domingo retrasado, e ela disse assim: eu vou raptar a senhora. Eu falei: irmã, não fala alto, fala baixo. Eu vou, pastor, eu vou raptar a senhora, que eu quero levar a senhora para minha casa. Falei: a senhora fala baixo, irmã, porque se o pastor ouvir isso, ele vai fazer a senhora me levar e não vai pagar o resgate, irmã. Ela está me ouvindo. É a mãe da Dani. Ela deve estar me ouvindo. Irmã, te abençoo, te amo também. Deus te abençoe. E é isso, irmãos. Aqui no final do culto, a pessoa falar isso para você, você fica todo sem graça, né? Pastor, eu sou sua fã. Eu vou te raptar, eu vou te levar para minha casa. Porque ela julga uma aparência. Ela pensa que eu sou uma anja. Ela não sabe quem eu sou. As pessoas não sabem quem a gente é. Sabe quem sabe que a gente é? Só os que moram. O pastor fica quieto, eu desto não, como disse, não é isso não. Sabe quem conhece a gente de fato? Quem mora com a gente, não é? Lembra quando os antigos falavam? Eu não sou dos antigos, mas lembra que os antigos falavam assim, ó: você quer conhecer uma pessoa? Come uma saca de 60 quilos de sal, que você vai descobrir. Não precisa nem comer o sal, irmão, só ficar um pouquinho perto, você já sabe que a carne de pescoço está ali. Oh, meu Deus, o que é isso? E quantas vezes você já pensou assim: casei com uma princesa? E você fala: onde está a princesa, meu Deus? O que fizeram com a princesa no caminho que eu estava vindo? Onde levaram ela?
E quando você diz que você casou com um príncipe, não tem. Onde que está o príncipe? Não, é isso aí, ó. Ah, não está pronto? Não, ele vai ficar. Quando fica bom, morre, vai embora. Cadê? Não, vai ficar. Sabe o relacionamento? Sabe convivência? É na convivência que a gente vai se lapidando. Mas a gente só vai se lapidando no amor, irmãos. Porque se você não tiver amor, se você não tiver paciência, se você não souber esperar, você mata. Você separa. Você manda cada um viver a sua vida. E aí as pessoas pensam que terminar um relacionamento, irmãos, eu não sei de ninguém que está pensando em terminar, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas às vezes as pessoas pensam que a ausência, que a falta de responsabilidade vai trazer alegria. Não, irmãos, quando a gente tem uma aliança nos dedos, quando a gente vai diante do ministro de Deus e faz votos, na tristeza e na saúde, quando a gente faz esses votos, a gente pensa que é uma parceria. Não é parceria, é aliança. Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de coisas pequenas. Ele valoriza isso. E quando Samuel estava cansado de ficar ali com o odre para ungir o filho de Jessé, ele já ia ungir qualquer um. Olha o que o Espírito de Deus diz a ele, ao profeta. Olha o que o Espírito de Deus diz a ele. Eu sei que você já sabe. Mas só saber, irmãos, não adianta. A gente tem que crer. Porque se a gente quer milagres na nossa vida, nós temos que começar a crer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Você crê nisso, irmãos? Quando Samuel já estava cansado, ele diz assim: vou ungir. O Espírito de Deus diz assim: não, Samuel, não. Não, Samuel, não derrame o azeite. Não é esse. Vocês veem como homem. Você vê como o homem vê. Porém eu, Senhor, vejo o coração. Irmãos, e o coração do homem é enganoso, mas o Senhor vê a intenção do coração. Vamos deixar nesta noite de quarta-feira, o Senhor vê a intenção do nosso coração. Foi o que aconteceu na vida de Simão, irmãos. Quando Jesus termina de usar o barco, ele todo agradecido foi devolver o barco. Olha, aqui está o barco. Mas ele olha para Simão e diz assim: olha, voltem para a água, voltem para as águas, e jogue as redes novamente do lado direito. Joga as redes. E Simão olha, ele não questiona, ele não briga, ele não é tosco, ele não é grosseiro, mas ele diz assim: Senhor, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Quando você conhece aquilo que você faz, quando você sabe como acontece o procedimento daquilo que você faz, você não precisa que ninguém venha te falar, não é assim? Simão olha e diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E eles foram, irmãos, foram e lançaram as redes. E quando eles jogam as redes, já tinha se dado uma palavra de ordem para os cardumes. É aí que entra o segredo. Milagre não se explica, milagre se vive. Quando um homem, quando uma família, uma mulher, ela vai para a presença de Deus, a circunstância dela pode ser toda desfavorável, pode ser nada favorável, pode ser toda destruída. Quando ela chega diante de Deus, ela entende que nós estamos diante de um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Hoje vocês estão me ouvindo dizer isso, e de repente vocês podem pensar assim: a pastora é taxativa, ela fica nisso, mas ouça, as coisas não é do dia para a noite, as coisas não é de um ano para o outro. Então quanto mais você demorar para crer, quanto mais demorar para você jogar as suas redes, mais vai demorar o agir de Deus. Você quer ver o agir de Deus, você quer perceber o sobrenatural, você quer ficar espantado, você quer ficar perplexo com o agir de Deus. Faça a prova dele, faça a prova. Quando Samuel olha para Jessé e diz assim: Jessé, você não tem mais nenhum filho. Jessé olha e diz assim: olha, irmãos, eu não sei nem porque eu estou falando isso essa noite. Eu estou falando da pesca maravilhosa.
Jessé olha e fala assim: eu tenho mais um menino, mas ele está lá no pasto. É o meu pequeno, está lá no pasto. E mandam chamá-lo. E diz que ele vem todo correndo. E diz que era Davi. Diz não é, né? Davi veio todo sujo de cuidar das ovelhas, de cuidar do pasto. Diz que Davi tinha uma aparência muito bonita. Então diz que ele era de pequena estatura, mas tinha uma pele e os olhos muito bonitos. E quando Davi chega, diz assim, dizendo mais ou menos assim, não dizendo, porque estava perto de visitas, mas olhando para o pai, dizendo assim, se eu disse agora há pouco, se a gente conhece os da casa, Davi olhou e disse assim: por que mandou me chamar? O Espírito de Deus olha para Samuel e diz: Samuel, está aí, pode derramar o odre, pode derramar o azeite sobre a cabeça do menino, esse será o futuro rei de Israel. Entenda, não é aqui, não é acolá. A palavra de Deus é uma só. A unção que você respeita é a unção que vai te dar a direção. Quando os peixes vieram, encheram as redes, Simão não entendeu. Como assim? Trabalhei a noite inteira aqui, mas eles tiveram uma ordem: vai nas águas mais fundas. Vai chegar um momento, irmãos, que o Senhor vai pedir algo novo para nós. E quando o Senhor pedir algo novo, não vai fazer muito sentido o que Ele pede. Nem sempre faz sentido o que Deus pede. Mas quando Deus pedir algo para você, não hesite em ir e fazer, em crer. Porque Ele faz. Ele é Deus que faz maravilhas. E quando aquelas redes estavam cheias e não ia caber no barco, eles gritam para os companheiros levar mais um barco. Aí você já sabe, os barcos, vem mais um barco, eles enchem, traz até a praia. Mas quando chega na praia, o estupendo não era os peixes, não era a pesca. O estupendo era o poder da palavra. É o poder hoje, Silvia. É o que mantém a gente, filha, de pé. É o que mantém a gente viva, é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o verbo vivo. E Jesus é a palavra. E a palavra, irmãos, ali, Simão vem, se aproxima de Jesus, Dani, e diz assim: não se aproxime de mim, Senhor. Não se aproxime de mim, porque eu sou um homem pecador. E isso pegou, esse temor pegou o coração de todos os companheiros de Simão, os sócios que estavam ali. Quando Jesus olha para eles e vê que eles eram homens de batalha, homens de pescadores, homens rudes, mas o Senhor não olhou para a aparência deles, o Senhor olhou para o coração deles e sabia que eles tinham coragem, eles tinham força para levar a mensagem que eles estavam sendo chamados para levar. E quando o Senhor chama eles, o Senhor diz assim, naquele momento ali na praia, diante da pesca maravilhosa, há uma promoção. O Senhor diz: vocês não vão ser mais pescadores de peixes. Vocês hoje vão, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão pescar homens. Meu Deus, isso foge ao raciocínio. Como assim? Como assim? Diz que eles encostaram os barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Não dá impressão hoje que a gente vai falar de Jesus para as pessoas e não dá a impressão que as pessoas sabem tudo de Jesus? Não dá a impressão que as pessoas sabem tudo a respeito de reino? Só dá a impressão. As pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas precisam saber do amor de Deus por nós. Eu não sei aonde você mora, eu não sei onde você estuda, eu não sei o lugar que você trabalha, eu não sei qual é o grupo de pessoas que você influencia, mas eu sei, eu creio no meu coração que eu estou falando nesta noite, tanto presencial como online. Eu sei que vocês são pessoas que influenciam outras pessoas.
Mas você não pode mais influenciar negativamente. Você não pode influenciar supostamente. Nós temos que influenciar o outro, acreditando que o Senhor, Ele é o mesmo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele vai ser sempre. O mesmo Senhor que esteve na vida do profeta Samuel para derramar o azeite, a unção nova sobre aquele menino que num futuro, não um futuro amanhã, um futuro próximo. Irmãos, futuro. Prepara-te para o teu futuro. Mas o Senhor falou que ia fazer, não fez. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então faz a sua parte. Quem tiver que estudar, vai estudar. Quem tiver que aprender outros idiomas, vai aprender. Quem tiver que buscar os dons espirituais, vai buscar. Irmãos, o Senhor, Ele tem o melhor para a gente. O Senhor tem o melhor para a gente. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Nós não somos donos de nada. Às vezes nós nos sentimos donos de tudo e de todos. Nós queremos o controle de tudo nas mãos. Não, o controle não está em nossas mãos. O controle está nas mãos de Deus, que tudo sabe, que tudo conhece. E eu não posso só saber disso. Eu não posso só louvar isso. Eu não posso só falar isso. Eu tenho que crer que o controle está nas mãos de Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Quando Davi foi ungido, quantas vezes você já foi, alguém chegou até você e deu uma palavra profética para você? Você falou, tá bom, se é de Deus eu creio. Mas você já recebeu tantas e não aconteceu. Então quando vem mais uma, você despreza, porque você fala, não vai acontecer. Se é de Deus, vamos fazer igual o pastor Marcos Soares, vai acontecer. Se é de Deus, vai acontecer. Se é de Deus, vai acontecer. Para eu encerrar, aqueles homens revolucionaram e mudaram a história da igreja. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nesta noite eu quero poder fazer algo. Quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu já sou de Jesus, amém então. Pastor, eu já levantei a minha mão dando testemunho público que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas se houver alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus, dizendo, pastora, eu quero entregar meu coração para Jesus, porque eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova. Tem alguém que queira fazer isso nesta noite? Só levantar a sua mão como um sinal, se houver alguém. Eu espero você. Eu quero chamar os adoradores para virem aqui à frente, por favor. Se tiver alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, para você viver o sobrenatural dele, quero que você levante a sua mão aonde você estiver. E eu quero ter o prazer de orar por você. Como eu gostaria. Eu estou vendo uma mão. Fica de pé, filho, por favor. Olha, uma moça também. Tem mais alguém que gostaria de entregar o seu coração para Jesus? A sua vida. Não é uma religiosidade, é Deus, é amor. Eu quero chamar o pastor aqui. Se a gente pudesse chamá-los aqui à frente, né? São um número menor. Se eu chamasse vocês aqui, por favor, venham aqui à frente, para a gente chegar mais perto de você, para eu poder ver o rosto de vocês. Graças a Deus. E você na live também, que vai fazer isto, vai fazer essa oração agora. Levanta sua mãe na sua casa, junto com esses dois queridos que aqui estão. Aleluia. Vocês podem repetir comigo? Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendo que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E com a minha boca eu confesso que Tu és o Senhor
e no meu coração eu acredito que ressuscitou dos mortos. Então, diante disto, eu estou salvo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que você tem. Pastor Márcio, dirija ali só para ele pegar um nome de vocês, para a gente poder abençoar. Bem-vindo à família. Olha, essa igreja sabe fazer festa. Graças a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo mudou O meu viver. meu viver. Amém. Você aí na internet que aceitou Jesus como seu Salvador, que fez essa oração, vai aparecer agora para você 3 QR Codes, são 3 pastores, que vai aparecer o nome para você a hora que você colocar a sua câmera ali, tá aí já para você ver, e você vai falar com eles, pede a orientação e eles vão ajudar você, vão abençoar a sua casa. Quantos foram abençoados hoje nesse lugar? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.